Agora, para dar continuidade ao evento, o Itaú Tech Empower apresenta uma palestra Liderança Feminina em Tecnologia. Convidamos a Kelly Cavalcante, superintendente na área de operações do Itaú Unibanco e participante de um programa de transformação digital usando alavancas de tecnologia para a automatização de processos. Ela é formada em ciência de computação e tem mestrado em engenharia da computação pelo IPT. Juntamente, convidamos Mariana Rufino, coordenadora na área de operações do Itaú Unibanco. A Mari realiza a governança de soluções digitais de um programa que utiliza alavancas de tecnologia para automatização de processos. Ela é formada em Engenharia Eletrônica e Computação pela UFRJ, com graduação sanduíche pela Unice na França e pós-graduada em Gestão de Negócios e Pessoas pelo INSPER. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite e eu passo a palavra para vocês. Bom dia, pessoal. Oi, Flávia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Gente, eu acho que é um prazer enorme aqui. Vamos lá, Mari, tá com vocês. Acho que a Flávia deu introduziu aí a nossa apresentação aqui, acho que complementar aqui com boa parte da formação aqui tá em tecnologia. Então, fiz a ciência da computação, depois um mestrado em engenharia de software, no meio dessa transição, uma especialização em qualidade, depois em business aqui para as posições que eu fui passando aqui dentro do banco. Então, com tecnologia aqui na veia, comecei a minha carreira aqui como programadora e acreditem, programadora COBOL aqui dentro do banco. Passei por áreas de engenharia aqui de software, de gestão de projetos, até liderar pessoas aqui dentro de tecnologia. E aí muda a minha missão aqui dentro desse mundo em formação de pessoas, em achar aqui as melhores oportunidades, em desafiá-las e colocar o que há de melhor aqui em cada uma das pessoas nesse desafio. Bom, nas minhas horas vagas aqui eu gosto de viajar bastante, conhecer lugares novos, pessoas, culturas novas aqui. Gosto bastante de leitura, eu viajo na leitura também. Depois, eu e a Mari, a gente às vezes discute alguma leitura aqui, a gente pira em alguns temas. E agora, ultimamente, entusiasta da cozinha aqui, A gente está em casa, então a gente fica inventando coisa para fazer aqui. A alimentação foi uma delas aqui nesse meio tempo. Vai lá, Mari, bom ter você aqui comigo. Se apresente. Obrigada. Bom, acho que a Flavinha já falou bastante coisa também. Olha eu, já íntima chamando de Flavinha, mas eu sou assim, tá? A gente me chama de Mari também. Também vim do meio Total Tech aqui, na época da faculdade, fazia vários tipos de iniciações científicas em engenharia biomédica, engenharia de sinais e sistemas, achava que eu ia ser acadêmica, e aí, de repente, me vi num mundo completamente corporativo, mas para trabalhar com tecnologia dentro desse mundo corporativo, e aí, por isso que busquei também outros tipos de conteúdos aqui mais voltados para a gestão de negócios e pessoas, que era algo que eu sempre entendi que era importante para mim, Sempre quis ser uma líder. Não sabia que isso seria possível, mas sempre quis ser uma líder. Então, busquei conhecimento voltado aqui para essa parte. Bom, nas minhas horas vagas, eu adoro viajar. E para compartilhar com vocês, eu estou de férias. E eu estou em Jericoacoara falando com vocês aqui, então, mas eu tô realmente muito feliz aqui, topei mega participar, independente de estar de férias ou não, porque é um assunto que eu adoro. Adoro praticar esportes diferentes, então sou entusiasta aqui no surf, no kitesurf, em esportes desse tipo. E é isso, assim, gosto muito de estudar também nas minhas horas vagas e ficar trocando aqui com a Kelly, como a Kelly disse, com os meus amigos aqui sobre temas diversos, aqui, principalmente causas de gênero aqui, de diversidade. Acho que é um pouquinho disso. Bom, acho que a gente agora tem os números para apresentar para vocês, né, Kelly? Ih, será que a Kelly caiu? Eu acho que ela caiu, mas ela já voltou. Ah, beleza. Então tá. A gente vai dar uma introduçãozinha. Acho que voltou, eu caí aqui. Kelly. Voltou, isso. Voltou? Tá meio ruim, eu acho. Desculpa, pessoal. Meu...
Caiu de novo. Bom, vou dar aqui um pouco de continuidade para ela, que ela vai retornando, mas a gente vai dar um pouquinho de introdução para vocês de como a gente tem a população feminina no mundo e depois a gente vai afunilar um pouquinho aqui para falar tanto dentro do Itaú, para vocês conhecerem um pouquinho de como isso acontece dentro do Itaú, e depois a gente vai direto para a parte do mundo corporativo e do mundo de tecnologia, dentro do mundo corporativo e das universidades. Voltou, Kelly? Acho que não. Então, vamos lá. A gente tem, em média, no mundo, 49,5% aqui de população Voltei, mundial. gente. Voltou? Voltou. Você tem? Sim, tô te ouvindo. Oi? Tá ruim, gente, hoje. Tadinha. Bom, vou continuar aqui. Então, a gente tem aí, em média, metade da população brasileira de mulheres também, né? 51,8%. Então, a gente percebe que, em relação a gênero, nosso país é bem igualitário. Mas, quando a gente fala da decisão e influência nas compras da família, a gente tem ali 80% ainda masculina, né? Aliás, feminina. E quando a gente... No mundo. E quando a gente olha... para a força de trabalho no Brasil, a gente também chega a quase metade aqui da força feminina dentro do mercado de trabalho. O ponto é que, se a gente olhar de uma maneira macro, a gente acha que está tudo bem, que a gente não tem problemas aqui, né? Que a gente não teria pontos de discussão. Mas se a gente afunilar isso, a gente percebe que o ponto é onde essa massa está distribuída, né? Essa massa está distribuída muito ainda em cargos muito operacionais. A gente, não que isso seja um problema também, tá, gente? Assim, nenhum trabalho deveria ter um demérito, mas a gente percebe que a parte mais intelectual ainda está voltada para o público masculino e principalmente a de tecnologia. E aí, quando a gente vai afunila um pouquinho mais para o setor bancário, a gente tem aqui 51,7% do setor bancário feminino, então também é uma grande massa. No Itaú, maior ainda, a gente tem 58% de colaboradoras mulheres, mas se a gente afunilar para a parte de tecnologia, só 29%. Estava dando uma introdução rápida para ele já aqui, Kelly, enquanto você se estabilizava aí. Beleza? Então tá. E aí, se a gente for olhar agora para a parte acadêmica de mulheres em tecnologia, 14% dos universitários de TI são meninas, 18% desistem do curso, 12% trancam o curso e 2% trocam o curso. Se eu for falar da minha experiência, eu me formei em 2016, né? Tem 5 anos, vai fazer 5 anos. Obrigada. Nós éramos 45 e pode alunos. continuar. Tá ouvindo, Kelly? Tá ruim mesmo, tá pra ela hoje, gente. Bom, eu tinha uma sala de 45 alunas, aliás, alunos, né, no geral, de engenharia eletrônica, e nós éramos 5 meninas. Então, se eu for colocar aí representativamente, estava aí estava em 10% mais ou menos do quantitativo de meninas. Mas outro dado importante é que desses 45 alunos, 11 se formaram, e aí 5 meninas se formaram. Então, pelo menos todo mundo se formou, ninguém desistiu do curso, a gente resolveu virar um grupinho ali unidas e deu tudo certo. Então, acho que era um pouquinho para mostrar para vocês que, se a gente sempre olhar para números gerais, a gente não tem muitos problemas no Brasil. Mas se a gente afunilar por tipos de profissão, por tipos de carreiras, a gente tem um problema enorme em tech e voltado para a academia também. E, gente, não adianta a gente falar que isso vai mudar do dia para a noite. Isso é algo que é gradual. Eu acho que isso a gente vai ter que falar desde a infância. Como que eu levo meninas a falarem sobre robótica desde pequenas. Como que eu falo para elas que matemática é legal. Que elas não devem ser agradáveis, né? Não sei se vocês já viram, mas tem um estudo que fala isso, né? Que se você pegar um grupo de mulheres e de homens, meninas e meninos de 4 anos, todos eles se acham geniais. Mas se você pega com 7 anos esse mesmo grupo, os meninos continuam se achando geniais, mas as meninas se acham agradáveis. E aí é aí que a gente começa a ver que a distinção começa a aparecer. Então, não adianta a gente falar que isso vai acontecer e daqui a 2, 3 anos eu vou ter um mercado igualitário. É um investimento de longo prazo que a gente tem que fomentar desde a infância, mas que, se a gente também não tiver ações mais disruptivas, ações mais críticas, ações mais tempestivas agora, esse número, esse indicador vai demorar muito para ele chegar onde a gente quer que ele chegue, que é de ser mais igualitário.
Então, acho que era um pouquinho para mostrar para vocês aqui essa distinção, tá? E aí, uma pergunta que eu ia fazer aqui para a Kelly, mas vou tentar trazer aqui para vocês um pouquinho da minha percepção enquanto ela não volta, é de por que eu escolhi trabalhar com tecnologia, né? Eu não sei se isso teve, na verdade, uma escolha, sendo bem sincera, assim. Eu acho que eu sempre me senti um pouco diferente. Eu sempre gostei de matemática. E eu sempre fui muito competitiva. E isso, às vezes, é um problema, né? Aí, Flavinha, se você quiser interagir comigo, falar também aí o que você acha, fica à vontade. Mas, assim, às vezes as pessoas elas têm um pouco de problema quando a gente fala que a gente tem ambição, que a gente é competitiva, que a gente quer chegar num lugar diferente, enfim. Mas eu sempre tive isso muito claro na minha vida. E eu adorava matemática, então eu comecei a ficar muito próxima de grupos de matemática. E aí eu estudava em escola pública, tá? No Rio, eu sou carioca, então eu estudava em escola pública. E eu me envolvi com Olimpíada Brasileira de Matemática. Na hora que eu me envolvi com esse meio de Olimpíada Brasileira de Matemática, eu encontrei muitas pessoas parecidas como eu. A maioria meninos, mas também meninas. E foi daí que eu comecei a enxergar quais eram os lugares onde eu poderia estar. E na hora de fazer a decisão da universidade, eu, na verdade, fui fazer matemática aplicada, né? Eu passei para matemática aplicada. E logo no primeiro semestre eu entendi que, apesar de eu amar a matemática, eu não queria ser uma acadêmica de matemática. Eu queria utilizar a matemática no meio prático. Eu queria entender como que um computador funcionava. Eu queria fazer um computador melhor. Eu queria fazer um celular melhor do que aquele que eu via as pessoas tendo. Eu sempre fui meio fora do chão, assim, né? Ficava nas nuvens, ficava, caraca, olha esses caras na NASA. Olha essa galera de, tipo, sabe, de satélite. E era muito mais voltado para curiosidade e para inspiracional, sabe? Era algo que eu olhava e falava, nossa, essas pessoas, elas realmente me inspiram. Então, eu troquei logo no primeiro semestre para engenharia eletrônica, mas para fazer produtos de tecnologia e para utilizar o meu conhecimento de matemática e a minha vontade de me especializar cada vez mais naquele ramo para um meio prático. E aí eu fui para a faculdade. Mas, apesar disso tudo, a faculdade ela ainda foi muito técnica, né? E quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu falei assim, ferrou. O que eu vou fazer agora no meio dessa galera toda? Como é que eu vou falar assembly? O que eu vou fazer com esse conhecimento de assembly, de Pascal, de controle, transformada? Falei, e agora? O que eu faço com isso tudo aqui? Não sei. E aí foi quando eu apliquei aqui para os trainees de tecnologia e operações. Eu falei, eu vou lá descobrir o que é. Se não der certo, eu volto para tentar um mestrado, eu volto para tentar alguma outra coisa, mas assim, eu também preciso me sustentar, minha mãe não tem mais como pagar meus estudos. Eu falei, eu preciso, né? Apesar de eu estar na pública, mas a gente sabe que tem muito custo, né? Porque é integral, então não tem como a gente trabalhar. E eu falei, caraca, gente, eu preciso ir para o meio de tecnologia de volta. E para trabalhar mesmo. E aí, quando eu entrei no banco, eu descobri um mundo completamente diferente, que era um mundo de... o mundo complexo que eu vivia na faculdade era um mundo que eu podia aplicar aqui, no meio corporativo, que era, na verdade, eu ser uma resolvedora de problemas. Eu passei a resolver problemas, eu passei a conseguir uma frase que eu gosto muito de usar, que é de conseguir tirar e colocar e tirar livros da minha mochila. Eu tinha uma mochila que estava cheia de conhecimento, e aí eu falei assim, tá, eu vou tirar esse conhecimento e esse eu vou deixar. E agora eu vou pegar esse outro conhecimento que estão pedindo aqui, que é um de Agile, que é um de RPA, que é um de dados, e eu vou colocar de volta dentro da minha mochila. Eu vou aprender para colocar ele aqui dentro. Então, eu aprendi a fazer essa conexão de que a minha velocidade, a velocidade de aprendizado, a velocidade de resolver problemas complexos é que ia me ajudar a entender como que ia ser o meu caminho dali para frente em tecnologia. Então, acho que foi um pouco disso a minha história em TI, tá? Acho que não teve muita escolha. Eu acho que já era meu, já era algo muito curioso. E eu decidi enfrentar os desafios, assim. Eram diversos desafios. E principalmente desafios voltados aqui para essa questão de, pô, será que ela é capaz? Ou de gaslighting, ou de ambas essas palavras que a gente ouve aqui de meios femininos, né? De tipo, pô, ela tá falando que ela sabe resolver uma hipérbole de 2 folhas. Será que ela sabe mesmo? E coisas nesse sentido, sabe?
Mas eu acho que foi muito o caminho ele foi muito natural para mim, das minhas decisões, né? Eu nunca tive que escolher entre A e B, sabe? O meu caminho sempre foi muito natural e de muita curiosidade. Então, acho que foi um pouquinho disso. Chegou, Kelly. Cheguei, gente. Ai, desculpa, né? Que lei do remoto aqui. Bem na hora, tudo cai, tudo reinicia aqui. Mas boa, Mari. Obrigada aí pela condução. Você sabe que, ouvindo você falar aqui, né? Compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória, né? Para entrar na área. Eu acho que assim como a Mari aqui, o meu interesse pela matemática, ali pelos números, sempre foi muito grande também no colégio ali, mas eu tive uma influência muito grande aqui da minha mãe, porque ela começou a observar que, né, assim, que eu tinha muita curiosidade, porque eu montava e desmontava relógio. Gente, hoje isso é bizarro de ouvir falar, né? Porque o relógio hoje a gente está, né, no celular o tempo todo, aqui esse é o relógio. Mas eu desmontava aqueles relógios que a gente tinha meio, né, analógicos ali dentro de casa e montava de novo. E aí a minha mãe, observando aquilo, falou assim: eu acho que você deveria seguir essa área de informática. Ainda falava assim, nessa área de informática, porque você meio que lá na frente, assim, as coisas vão ser só de robôs. E aí, assim, você já está na área certa, porque a gente vai ter só robô lá na frente. E aí eu falei assim, acho que até é uma boa área mesmo. E comecei antes de entrar na universidade, eu fiz um técnico em processamento de dados. Eu falei assim, deixa eu testar aqui antes, né, tentar entender um pouco essa área, ver se eu tenho jeito mesmo para isso. E aí onde começou a minha paixão, assim, as primeiras aulas de lógica de programação ali, o primeiro contato com linguagem de programação foi me despertando uma paixão pela área. E aí sim, aí eu falei assim, não, é a área que eu quero entrar, eu busquei a graduação aqui em ciência da computação, e gente, olha que coincidência, eu olhando hoje, Viçosa foi uma das universidades que eu prestei, né? Minha família é de Minas, próximo de Juiz de Fora, e uma das universidades ali que estavam na minha listinha ali para prestar, mas infelizmente não tive essa trajetória com vocês, minha vida estava aqui em São Paulo mesmo. E aí eu prestei ciência da computação, e aí quando você faz ciência da computação, meio que é um leque, né? Acho que assim como a engenharia também, você tem N possibilidades. Eu acho que isso é super importante de falar, que quando você olha para essas possibilidades, assim, identificar aquela que você tem maior prazer, sabe? Aquilo que você de fato gosta de fazer. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente passa por todas as matérias, como eu passei, e na minha época ali tinha o boom de suporte de rede, sabe? Configuração de rede ali, muita gente indo para essa área, mas não era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de codar. Eu gostava de codar, essa era a minha paixão. E aí foi a área que eu comecei a procurar e né, tentar entrar no ambiente corporativo já numa área de desenvolvimento. E eu queria compartilhar algo super importante, já que a gente está falando de mulheres aqui na área de tecnologia, vocês viram os números ali, que a gente ainda tem muita oportunidade para ocupar esse espaço. E eu também lembrei que da minha turma de formação, de 40 pessoas, 7 eram mulheres, e das 40 só 15 se formaram e só 3 mulheres no final. Então, assim, acho que, gente, tem bastante espaço aí para a gente nessa área. E quando eu estava na universidade escolhendo, né, dentro de desenvolvimento, as várias áreas aqui de tecnologia, eu sentei, né, com um professor que falou assim para mim, eu falei assim, eu queria ir para a área de desenvolvimento, o que você acha? Era o meu professor de lógica, né, que eu queria trocar, e eu era boa, né, a melhor aluna ali de lógica de programação, e eu falei assim, eu queria ir para a área de desenvolvimento. Ele falou assim, eu acho que você deveria ir para a área comercial, porque a área comercial é uma área de mulheres, assim, eu acho que você vai se dar melhor. Gente, eu agradeço ele todos os dias por ter me provocado dessa forma, porque não era a área comercial que eu queria a área de desenvolvimento, e aquilo me incomodou demais, porque eu falei assim, gente, deixa eu ver o que tem na área de desenvolvimento que eu não sou capaz,
de que eu não sou capaz de aprender, ou que eu não sou capaz de, né, me desafiar com isso. E dali para frente, assim, todos os processos seletivos que eu participei foram da área de desenvolvimento. No final, eu tinha escolhas a fazer até estar aqui, né? Não comecei dentro da área de desenvolvimento aqui no banco, comecei em outra empresa até estar aqui no banco nessa minha jornada de carreira que eu compartilhei. Mas uma coisa eu compartilho com vocês, assim, a partir do momento que você identificar qual é a área que te dá prazer, o que você gosta de fazer, não desista, se entreguem, se desafiem, porque isso é o que vai dar certo, assim, ir com a onda, ou ir porque alguém está falando, olha, aqui é melhor porque, principalmente por ser mulher, você se dá melhor aqui ou ali, não existe, não existe, se entreguem de verdade, porque com certeza dá certo. Ótimo. E aí, Mari, vou fazer mais uma pergunta aqui. Eu quero. Ou você faz. Vai lá, Mari. Eu quero te fazer mais uma aqui agora, né? Que eu falei demais aqui já. Então, vamos lá. Queria entender, Kelly, quais foram os teus maiores desafios e aprendizados durante essa carreira, né? Porque tem bastante. Eu, particularmente, que a Kelly era minha chefe, tá, gente? Até um mês atrás. Então, assim, eu já aprendi demais com ela. Teve desafio de sobra. A gente tem uma brincadeira interna entre a gente que eu cato os milho que ela vai deixando pelo caminho, sabe? Então, é incrível, assim, que ela já tem algo pronto pra falar, não vai acontecer isso. Fica tranquila, ó, é só... Então, tem bastante coisa para compartilhar. E o contrário é verdade também, tá, gente? Eu aprendo muito com a Mari aqui. Acho que essa é até uma das, né, dos desafios aqui, aprendizados na carreira. Eu acho que o desafio aqui, para mim, eu falei um pouco aqui, foi a entrada na área, e eu acho que essa fase, ela é bem desafiadora, assim, sabe, fazer a escolha certa, passar pelos processos, seja processo de estágio, processo de trainee, que ela é bem desafiador, porque eu sei que existe nesse momento, assim, uma ansiedade, né, de estar na área, de, né, como é que eu começo, ou vai passando cada mês que passa ali do período de graduação, você vai se sentindo mais não está chegando, não estou no meio corporativo, ou não tenho um trabalho ali, não tenho uma ocupação. Então, essa entrada, para mim, foi a mais desafiadora, até pelo contexto que eu compartilhei, mas a partir do momento que eu entrei ali, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que fazer, o que investir, o que aprender para poder ir ali dali para frente. Hoje em dia, eu arrisco qualquer coisa aqui que me der de desafio, com certeza foi porque, né, esse desafio principal aqui de entrada foi superado. E de aprendizados, assim, super importante. Você acha que está na graduação e que quando ela terminar você para de estudar? Gente, isso não existe mais, assim, de forma alguma. Eu sei que assim que muitos já falam isso, ou tem, né, uns que nem sabem que vão parar em algum momento, mas principalmente para a área de tecnologia, o aprendizado contínuo aqui. A Mari falou um pouco das mochilas, né? O que ela vai escolhendo deixar, o que ela vai tirando ali da mochila. E aí, o que você escolher deixar, investir em aprendizado, sabe? O que tem de novo? Porque muda constantemente, né? A gente dorme e acorda com uma outra visão, uma outra geração, uma linguagem diferente, uma conexão diferente. E isso, assim, aprender constantemente, estar aberto a isso, faz toda a diferença na sua jornada de carreira. E assim, a gente costuma dizer aqui, né, aqui no banco, a gente fala assim, olha, não é o que te trouxe até aqui que vai te levar para frente. Então, por que isso? Porque para frente a gente desconhece até o que pode vir de desafio, o que pode vir de coisa nova. E a única forma de você se sustentar com isso é aprendendo continuamente. Então, o aprendizado aqui é não deixem de aprender. Nunca, nem quando terminar o que a gente está fazendo hoje. Acho que para trazer um pouquinho da minha jornada, que é mais rápida ainda, né? Já são 5 anos, gente. Eu pisquei e deu 5 anos que eu estou trabalhando, caraca. Mas eu acho que, assim, eu entendo vocês também de falar, eu não aguento mais estudar e tudo mais, porque eu era essa pessoa também. Eu falava, meu Deus do céu, já passei por 4 cálculos, 4 físicas, 4 eletrônicos. Já estava de saco cheio, enfim. Mas eu acho que talvez isso tenha a ver um pouco com o que a Kelly falou. De fato, eu nunca mais parei de estudar. Mas eu acho que o que aconteceu aqui disso do aprendizado é também saber o que funciona melhor de forma de estudo para você, sabe?
que eu acho que tem um pouco a ver com andragogia, que é a forma como adultos aprendem. E aí, para mim, a educação formal, que é a educação dentro de uma sala de aula, dentro de uma universidade, eu fiz uma pós-graduação, mas hoje, daqui para frente, eu acho que eu não consigo mais. Eu prefiro vários cursos de curta duração ou cursos de hands-on, coisas que eu coloque ali na prática e vá aliando teoria com prática ao mesmo tempo no meu trabalho, para que aquilo me satisfaça. Eu gosto de ouvir podcast, eu gosto de, às vezes, ler um artigo, eu gosto de, às vezes, participar de um hacka, fazer algumas coisas diferentes. Então, a forma de aprendizado, ela mudou. Mas você aprender, isso nunca, de fato, ele não morre mais. Mas a educação formal, como a gente está acostumado, eu, particularmente, não consigo mais. Mas eu acho que a gente precisa entender o que funciona para a gente. Para algumas pessoas, isso continua super valendo. Então, acho que esse foi um grande aprendizado para mim na carreira, que é o que funciona para eu aprender. De desafio, eu não sei, assim como a Kelly falou, se eu consigo mais enxergar um desafio técnico. Eu acho que eu entendi que aprender, eu vou aprender. Se eu tiver que aprender, eu vou aprender. Já aprendi milhões de coisas até hoje, um monte de coisa complexa, vou aprender. Eu acho que o desafio para mim sempre foi o soft skill, que é mesmo a forma de como eu vou lidar com as pessoas, né? Não sei se vocês já perceberam, mas eu falo demais. 2, eu sou muito assim, impulsiva, eu falo com a mão, eu falo alto. Então, às vezes, as pessoas encaravam a minha forma de ser, e até um pouco da personagem que eu impunha aqui, como uma pessoa agressiva, como uma pessoa muito persuasiva, como uma pessoa muito crítica. E aí eu percebi que mostrar a minha vulnerabilidade era um mega ponto forte meu, e que isso não desabonava absolutamente nada da minha performance, que isso não desabonava nada do que eu tinha feito. Acho que esse foi a minha virada de chave mágica, sabe? Esse foi o meu principal desafio, como lidar com este equilíbrio da minha sensibilidade natural, da minha forma de falar natural, da minha voz mais fina, do humor que eu gosto de ter com as pessoas, de uma aproximação. Eu gosto muito de ter aproximação pessoal com as pessoas que eu trabalho, não só profissionais. Então, acho que esse foi o meu principal desafio, ver que eu não precisava ser a Mulher Maravilha 100% do tempo. A super mulher 100% do tempo, que eu podia baixar a guarda e que isso estava tudo bem. Que ninguém ia encarar isso com menos força minha, sabe? Acho que esse foi o meu principal desafio aqui. E que continua. Todo dia é uma luta para eu deixar aqui o meu jeito de ser aparecer. Então, isso foi bem importante para mim. Mas, tem mais pergunta. Deixa eu fazer mais pergunta aqui. Mari, só queria complementar, né? Você falou, né, da gente aprender uma com a outra aqui. Esse ponto que a Mari colocou de mostrar a vulnerabilidade foi algo que eu aprendi muito com a Mari, né? Ela fala como é que ela virou essa chave e como agora ela ensina as outras pessoas a mostrarem a sua vulnerabilidade, né? O que tem falar hoje não estou bem, hoje eu estou de TPM. Isso vai fazer diferença para o resultado da sua entrega ou o que você tem de desafio pela frente? Não é isso que compõe, né, a forma como você vai ser julgada ou avaliada, né, ou o resultado que você vai fazer. Não tem problema isso. E por que eu tenho que me segurar e hoje não é um dia bom mesmo e hoje não estou num dia bom e está tudo bem, amanhã vai ser outro dia, a gente fica melhor nesses ciclos, né? Então isso é algo que eu aprendi muito aqui com a Mari, viu, gente? E Mari, vou mandar uma pergunta aí para você. Tá bom. Num ambiente, né, onde a representatividade masculina ainda é a maioria, né, como você se posiciona como líder? Eu sou líder há 2 anos, né? Quase 2 anos. Eu acho que, assim, a primeira coisa a gente nunca acha que a gente está pronta, né? E também por estudos aqui, não sei se vocês já viram, mas os homens, eles, mesmo sem se acharem prontos, eles se candidatam a vagas e a mulher, ela acha que ela tem que estar 100% pronta para se candidatar. Acho que o primeiro ponto para mim foi que eu entendi que eu não quero estar pronta. Eu nunca vou estar pronta para um desafio, porque eu nunca estive naquele lugar. Se eu nunca fui gestora, se eu nunca encarei, às vezes, isso de eu ter uma pessoa que está com problema pessoal, ou eu ter que encarar aqui algum desafio de o desenvolvimento de alguma pessoa em alguma habilidade, em algum skill, como é que eu vou dizer que eu estou pronta? Eu nunca passei por aquilo, sabe? Então, quando eu entendi isso também, eu acho que eu passei a me posicionar no sentido de falar, ok, não estou pronta,
e de deixar isto claro. Eu não estou pronta, mas eu quero estar nesse lugar. Eu estou me preparando para esse lugar e eu vou dar o meu melhor quando eu estiver nesse lugar. Acho que esse foi o primeiro posicionamento que eu sempre tive, que eu deixei muito claro, que eu deixo muito claro até hoje para os meus próximos passos. De que, pronto, eu nunca vou estar, mas que eu vou dar o meu melhor até lá. Acho que um outro posicionamento que para mim é muito importante, independente do pronta ou não, mas quando você não sabe algo, você deixar claro que você não sabe esse algo. Acho que saber mostrar seus erros, saber mostrar as coisas que você não sabe, até porque a gente não é conhecedor de tudo e nunca vai ser, né? Eu acho que é muito presunçoso a gente falar que a gente sabe tudo. Eu acho que esse é um outro posicionamento importante. E eu acho que saber também como se colocar de forma respeitosa e trazer aliados para si. Isso eu acho que para mim é o melhor, assim. A Kelly sabe, eu tenho muitos amigos no banco. Eu sou meio vereadora, assim, né? No banco. Quer perguntar qualquer coisa de qualquer área, tem um amigo para te mostrar. Que eu acho que é isso. Eu acho que é quando você ganha aliados e você enxerga no outro o que ele te complementa, porque hoje é isso, as minhas equipes, elas me complementam. Eu não sou sabedora de tudo, a minha equipe me complementa. Então, quando você mostra o melhor do outro, quando você deixa o outro mostrar o melhor de si, você ganha ele como seu aliado. Ele tá vendo que você quer que ele suba junto com você. A tua caminhada, ela não é sozinha. Então, quando você se posiciona dessa forma, de falar, não, a minha equipe tá vindo comigo, o meu time vem comigo, eu não sei de tudo, mas eu vou aprender. E eu quero estar nesse lugar, porque eu acho que muitas vezes a gente não deixa claro onde a gente quer estar, por receio de não ser aceita. Mas será que a gente precisa ser aceita? Eu nunca tive isso de querer ser 100% aceita, né? Óbvio, eu tenho um grupo que eu quero, a minha família, os meus amigos, as pessoas que eu amo, eu quero que elas me aceitem. Mas outras pessoas ao meu redor, eu quero que elas me respeitem. Então, eu acho que esse é um ponto-chave, né? Nem todo mundo precisa aceitar a gente, tem que respeitar a nossa opinião e a gente tem que deixar claro o lugar que a gente quer estar. Então, acho que é um pouquinho disso para mim. E para você, Kelly, como é que é? Eu acho que a pergunta já tem uma resposta, né, Mário? O que você está falando é assim: se posiciona, né? Se posiciona. Essa coisa de ter receio, ter medo, né? Ah, será que a minha pergunta ela não é fraca perto da pergunta que o outro vai fazer? Será que a minha ideia que ela é menor do que o que estão discutindo? Ou, né, o que a Mari falou assim, será que eu falar que não sei, né, ou que errei aqui, vai me colocar numa posição menor do que o meu par? Né, a gente fala bastante isso aqui entre líderes, assim, principalmente líderes mulheres aqui dentro do banco, que eu não tenho que ter receio de entrar num fórum, num comitê, numa reunião, né, ou numa discussão, e o fato de ser ali uma líder mulher, ter receio de fazer alguma pergunta ou de levantar a mão. Então, para mim, assim, já parte da pergunta é se posicionar. Sim, e tá tudo bem, né? Acho que o princípio básico aqui que a Mari falou de respeito, que é, né, como é que a gente parte, né, com educação, como é que eu faço uma abordagem sem ferir a pessoa, né? A gente usa muito uma expressão vamos na bola aqui. Se a gente está falando de um problema, então vamos discutir com base no problema, assim, não é o olhar para outra pessoa, ou quem está falando, ou quem deixa de falar, mas se a gente tem uma discussão na mesa, vamos focar aqui na discussão. Então, para mim, assim, em todos os momentos, né, eu falo bastante aqui dentro, você entrou num lugar, você foi chamada por um lugar, então você tem que falar. Porque, ou alguma coisa de errada tem, ou te mandaram errado, né? Convocou a pessoa errada, ou você virou uma planta naquele lugar, né? Serviu de planta ali, não se posicionou. Então foi chamado para uma discussão, se posiciona. Sim, seja para falar, não sei, vou ter que estudar isso, não sei, vou ter que aprender isso, e volta com, né, olha, o que eu vi, o que eu deixei de ver, o que faz sentido, o que não faz. Então, para mim, aqui como líder, né, princípio básico aqui que a Mari comentou de respeito, de educação, mas acima de tudo, de não deixar de se posicionar nunca aqui. Ótimo. Eu tenho uma última pergunta aqui, porque eu acho que eu espero que as meninas tenham perguntas para fazer para a gente também. Então, eu vou fazer uma última pergunta aqui agora para você, Kelly.
Bom, dado que a gente falou sobre esse mundo todo aqui que a gente vive dentro do banco atualmente, né, mas que vive no mercado de trabalho, que conselhos ou dicas você daria para as meninas que estão aqui, que querem começar a entrar no mundo de tecnologia ou que querem mudar de carreira para explorar mais a área de tecnologia e que, inclusive, querem ser líderes como nós? Boa, Mari, boa. Eu acho que a gente falou bastante aqui de se desafiar, né, de se arriscar, a partir do momento que identificou aqui aquilo que você tem, o que você quer fazer, aquilo que você quer se dedicar dali para frente. E, gente, e tá tudo bem se não identificou isso agora, né? Então, se desafiar aqui. A gente falou bastante aqui, né, a Mari comentou, participa de hackas, participa de incubadoras, né? Ver o que está acontecendo no mercado para se inserir, experimentar coisas diferentes nessa área de tecnologia. E nem tudo é tão complexo e dá para dar os passos de complexidade conforme o aprendizado vai acontecendo. Hoje a gente está falando muito dentro de tecnologia de ferramentas de automação, gente, e é rapidinho de aprender, assim, é super rápido o aprendizado, elas resolvem muitas coisas simples, então é um caminho de entrada que você vê resultado, você começa a ter contato com tecnologia, isso, né, vai gerando uma formiguinha ali de você aprender outras coisas, vai complementando a complexidade, e aí vai se inserindo naquilo que você realmente quer dentro da área. Mas o que eu diria aqui é, assim, não ter receios, não ir com a onda, né? Identificar aquilo que você tem habilidade para fazer, aquilo que você gosta de fazer, se arriscar, né? Experimentar coisas diferentes. Esse começo é o momento de arriscar mais, é o momento de se desafiar. Então, se colocar em fóruns e participar desses fóruns, desses ritos, né? De bootcamp, de hacka, né? De como é que as coisas estão acontecendo, eu diria que faz todo sentido no momento atual. Né, de você se colocar, né, entregar as suas vulnerabilidades aí técnicas e aprender junto com quem está ali também querendo entrar na área. E aí, para a liderança aqui, gente, eu acho que vocês viram os números, a gente tem um espaço enorme aqui, né, de liderança. Eu acho que a gente tem uma facilidade também enorme como mulheres de compartilhar conhecimento. Eu acho que isso já faz da gente, né, líderes da gente mesmo, quando a gente faz isso constantemente, ajudar outras mulheres, né, o que está acontecendo, o que você não sabe, o que eu sei, como é que a gente troca uma com a outra. Isso já traz habilidades para o seu início de carreira que vão te demonstrar ali qual o potencial de liderança que você tem durante a sua jornada. Então, façam isso constantemente. A gente falou, né, aprender continuamente, aprendeu, passa para frente, forma outro, busca outro para você ensinar, o que você compartilha com os seus amigos, com seus pares, onde é que você está, como é que você divulga isso. Assim, acho que uma das maiores dores que a gente tem no início de carreira é informação. Sim, é saber o caminho das pedras, sabe? Às vezes a gente tem uma ideia ou tem uma curiosidade, mas não sabe o caminho das pedras. Gente, descobrir o caminho das pedras, compartilhem, porque com certeza vai ter alguém ali que ainda não descobriu isso e vai ser muito beneficiado com a sua informação. Essa é a minha dica, Mari, e a sua? E a minha, eu acho que tem dois pontos aqui, né? Eu acho que a gente está vivendo na era da informação. Gente, vocês estão aqui de tecnologia. Cara, o que eu sigo de página, vocês não têm ideia. É tipo Girls Support Girls, programaria, reprograma, sabe? Assim, todas essas. E aí, cada dia eu recebo um tipo diferente ali, né? Eu recebo um curso que vai iniciar. E eu tenho muito isso também da era da informação, não só das técnicas novas que aparecem, mas também de quem está no meio dessas técnicas novas. E aí, uma segunda parte que une com essa, né, da era da informação, que a gente tem acesso muito grande a conteúdo, e aí vocês podem, buscar conteúdo tá muito mais simples, é literalmente isso do se inspirar. Então, assim, eu tenho grandes mulheres como inspirações para mim, desde campos bem diferentes de tecnologia até campos da tecnologia. Então, cara, hoje... falasse assim, cara, pra quem que você... Desculpa a palavra, acho que pra quem que você paga um pau bem grande? Eu falo assim, cara, Malala.
cara, que mulher, sabe? Que é tipo assim, ela tá mudando o mundo com a voz dela, é uma mega liderança. Eu falo, meu Deus, o que essa menina... Deixa eu absorver o conhecimento dela, deixa eu absorver o que ela tá usando. E ela tem toda essa questão da vulnerabilidade da cultura dela, do hijab e tudo mais. E aí, desde a outras também, que a Kelly sabe que ela é uma mega inspiração para mim aqui dentro do banco e que a gente se apoia pra caramba, até outras mulheres, como, por exemplo, não sei se vocês conhecem a Camila Chute, que é da Mastertech. Então, tem várias meninas, várias mulheres aqui pra gente poder se apoiar e pra gente olhar e falar assim, caraca, ela chegou lá. O que ela fez pra ela chegar lá? O que ela tá dando de informação? Como que eu posso me apoiar? Como que eu posso ter esse olhar de se uma mulher chegou, por que eu não vou chegar também? Então, acho que é como que a gente alia o meio da era da informação com as inspirações pra gente, sabe? Pra poder ver que tem várias mulheres líderes em vários meios distintos, não só os de tecnologia, e que podem agregar esse valor pra gente. Acho que essas são as dicas mais hard. E quando eu olho aqui as dicas, se eu fosse falar de alguma dica soft, é de parar com a síndrome da impostora, cara. Esquece. Ela vai estar todo dia ali com a gente falando que eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Vai estar todo dia. A minha tá todo dia aqui. Ela existe, tá? Eu deixo ela super clara. Ela existe porque eu acho que eu tenho que ser simpática, porque eu acho que eu tenho que ser bonita, eu acho que eu tenho que ter o melhor corpo, eu acho que eu tenho que saber cozinhar, ter todos os dotes, ser super inteligente, ter educação financeira. Gente, um pratinho cai. É impossível. É impossível esses pratinhos não caírem. Mas se eu também falar que eu não posso chegar naquele lugar, eu não vou nem tentar. Não vou nem sair do lugar. Não vou dar o primeiro passo. Então, é como lidar com a síndrome da impostora. E aí, pra mim, o que funciona é terapia, hobbies, outras coisas. É se conhecer. E a gente tem várias pessoas dispostas também. Eu sei que, às vezes, tem a questão financeira, mas a gente tem vários núcleos de terapia gratuita, de livros de autoconhecimento online, etc. Então, como que a gente se conhece e lida com as nossas fragilidades internas? Acho que isso é super importante, saber qual que é o pulo do gato para você. Se alguém falar uma coisinha, você vai falar assim, é gatilho. Como que eu lido com esse gatilho? Sabe? Eu acho que esse é, para mim, uma dica de soft mega importante. Para mim, funciona muito. Bom, chegamos muito bem, Mari. das perguntas. Conta aí, Kelly, o que a gente tem agora no banco para as meninas saberem? Bom, muito bom, pessoal. Como a minha introdução ali foi atrapalhada, né? Mas a gente dentro do banco tem várias ações ligadas aqui à diversidade, né? E uma delas aqui no pilar de gênero. Eu e a Mari, dentro de operações, né, somos embaixadoras ali do pilar de gênero, né, dentro da área operacional aqui do banco. E no institucional aqui, a gente tem uma série de ações para apoiar, para acolher mulheres, para incentivar, para desafiar, desde programas de mentoria, rodas de conversa, para troca de experiências, né, para trazer ali a visão empreendedora das mulheres. A gente tem semana temática, então a gente faz aqui semana de gênero, a gente recebe palestrantes, a gente, né, faz palestras trocando aqui uma com as outras, tem grupos dentro de cada uma das áreas, como o nosso aqui dentro de operações, o plural, que a Mari vai comentar um pouquinho. Então, a gente hoje tem uma série de iniciativas dentro do banco ligadas, por exemplo, à saúde, né, o acolhimento da mãe aqui no momento da maternidade. Gente, é espetacular. Não estou falando porque a gente está aqui, não, mas todas as mulheres que passam aqui por esse processo, por esse programa, assim, se sentem de fato muito acolhidas, e a gente vem aqui, claro, tem N oportunidades, porque a gente vai aprendendo, né, cada vez que a gente passa aqui por alguma experiência dessas, então desde oportunidades de melhorar o nosso acolhimento aqui, como, por exemplo, mudanças aqui no nosso processo de remuneração durante a maternidade, aqui durante a licença maternidade, até depois o pós, né? Como é que a gente recebe e insere a mulher novamente aqui na rotina de trabalho, e aí já com um desafio duplo aqui feminino. Então, assim, compartilhar com vocês que a gente é suspeita para falar, né? Porque a gente está aqui, né? Então a gente vê isso acontecendo no dia a dia.
essas ações são de verdade, elas acontecem, a gente se beneficia delas o tempo todo e a gente divulga mesmo o que é para vocês acreditarem e aí a gente conseguir lá mudar aqueles números iniciais ali, representando, seja aqui dentro do banco ou seja representando aqui o Brasil e o mundo com essas mulheres maravilhosas aqui que têm uma mega capacidade, um potencial aqui de mostrar os seus talentos. Então esse é um pouquinho do que a gente faz aqui no institucional, né, no banco como um todo, e a Mari vai contar um pouquinho aqui o que é o plural que a gente vem tocando aqui de operações. Vai lá, Mari. Bom, o Plural é um grupo de afinidade, né, voltado para a diversidade que a gente entendeu que a gente precisava ter aqui dentro de operações. Só para vocês saberem aqui, o banco tem mais ou menos 90 mil colaboradores. Vejam que, apesar de a gente ter uma área de diversidade institucional, cada sub-área do banco, né, a gente é muito diferente. Então, a área de tecnologia, ela tem um perfil diferente e necessidades diferentes da área de operações, que tem necessidades diferentes da área comercial, porque são grupos grandes de pessoas. Então, quando a gente fala aqui da área de operações que está ali por volta de 10 mil pessoas, a gente falou, olha, o que a gente vai olhar para cá, para dentro? O que a gente vai fazer de ação? E aí a gente criou o grupo de afinidade no geral, que é o Plural, e que ele trata de diversas temáticas de diversidade. Como aquele comentou, nós somos as embaixadoras sponsors aqui da frente de gênero. E aí, quando a gente foi olhar dentro dessa frente de gênero, e aí voltada mais para a parte de tech, hoje, dessas 10 mil pessoas, a gente tem mais ou menos 250 desenvolvedores dentro de operações. E se a gente afunilar isso, a gente só tinha 16 meninas. Bom, temos um problema, né? Até porque a área de operações ela tem um quantitativo muito maior de mulheres do que de homens. Chega a quase 60-40 ali de colaboradores no geral. Então, a gente falou, cara, o que a gente tem para fazer? É claro que a atração é super importante, é claro que a gente tem que trazer pessoas com mindset diferente para cá, para o banco, mas a gente tem um potencial aqui enorme dentro de casa. Então, a gente decidiu fazer uma incubadora de 3 meses, uma escola de 3 meses para desenvolvedoras. E aí a gente falou, olha, vamos fazer 25 vagas para ver se as meninas vão querer, sabe? A gente estava muito num cheiro, assim, deixa eu ver se as meninas vão querer. E aí a gente mandou um convite para todas, de estagiárias até analistas aqui, né? Independente dos níveis de analistas que a gente tem. Então, ali deve ter dado umas 3 mil pessoas, mais ou menos. A gente mandou esse invite. E a gente teve 500 inscritas. A gente não fez o menor esforço. A gente só mandou um invite por e-mail e falamos, se inscrevam. E a gente ficou muito surpresa positivamente. Então, a gente fez um teste de lógica simples, porque a gente só tinha 25 vagas, né, inicialmente, de capacity. E aí, a gente selecionou as 25 meninas pelo teste de lógica, então elas não precisavam saber nada de tecnologia, nenhuma linguagem. E aí, durante esses 3 meses, a gente está ensinando durante 6 semanas as meninas a trabalharem com RPA, com plataforma de workflow digital, com Java, com C#, com ferramentas de monitoramento, DevOps, Agile, e elas ficam 6 semanas full time, ou seja, é o trabalho delas. Elas saíram da cadeira de trabalho delas, elas vão ficar 6 semanas estudando e depois mais 6 semanas fazendo um projeto para aplicar os conteúdos que foram ensinados. E aí, depois desses 3 meses, a gente entende que ela é uma desenvolvedora, ela é uma desenvolvedora júnior, aqui uma desenvolvedora básica, e que vai passar a atuar com tecnologia dentro de operações. Isso ganhou uma visibilidade tão grande dentro, e um alcance tão grande, que a gente está sendo chamada por outras áreas do banco para a gente poder compartilhar essa prática nossa. E a gente também está fazendo agora para dados e para outras ferramentas mais específicas, como as que a Kelly falou ali, ferramentas de RPA, ferramentas no e low code, que tem um aprendizado mais rápido. Porque é justamente a primeira etapa do aprendizado delas, sabe? Se eu sou uma desenvolvedora no e low code e depois eu entender que eu adoro codar, eu vou entrar mais na lógica de programação, eu vou entrar mais nas nossas trilhas institucionais que a gente tem, em cursos diversos que a gente tem aqui dentro do banco, para aprender a codar mesmo, hard aqui, sabe? Para poder ir lá dentro de banco de dados, aprender NoSQL, aprender Big Data, aprender R, né? Como fazer modelagem, como criar motores de decisão. Então, assim, é um mundo aqui de alcance que a gente tem interno. E a gente faz vários tipos de outras ações que são um pouco mais curtas, né, como hackas, rodas de conversas e mentorias, para mostrar que é um mundo possível.
Então, a gente está muito feliz com essas ações que a gente pôde dar aqui dentro. E o banco, ele é muito aberto a isso, né? A gente chegou com um problema e falou, temos essa solução para resolver este problema ou para ajudar a resolver este problema. Podemos? Vão em frente. A gente sempre tem voz aqui muito ouvida, né? Dentro de casa e para a gente poder fazer as nossas ações. Está dando muito certo, né, Kelly? Estamos muito felizes. Oh, muito, muito. Cada passinho aqui, uma novidade satisfatória e que aí motiva a gente a dar mais passinhos aqui, né, e olhar mais para frente no que a gente tem aqui de desafios. Gente, a gente vai para a sessão de perguntas, tá aqui para vocês um QR Code. Se vocês, a gente tem uma série de vagas aqui dentro do banco, né? A Mari falou do tamanho que a gente fala, né? A gente costuma, hoje a gente está usando uma expressão que a gente é uma Itália, sabe? Assim, o mesmo tamanho da Itália em termos de população tá aqui dentro. E as oportunidades são diversas aqui, áreas diferentes, né? Atuação diferente. Então, se vocês se interessaram, fiquem super à vontade, peguem o link aqui, vocês vão lá observar que tem muita vaga disponível, se candidatem, né? Lembra de se desafiarem, né? Se viu que é aquilo que gosta, é aquilo que quer arriscar, fiquem à vontade. Podem se inscrever aí, que a gente vai adorar recebê-las. Gente, adorei que o Jonathan está fazendo eletrônica. Ainda é o Teodósio? Ainda é o Teodósio, coordenador do curso? Da última vez ele era meu professor de eletrônica. Adorei! Adorei. Boa. E aí, Flávia, temos perguntas? E Kelly, ainda não. Então tá bom, menina. Mas eu vou exibir aqui os comentários que foram enviados ao longo da palestra. Tá bom. Olha aí, isso aí, pessoal, ó, união feminina, né? Conseguiu dar um passinho, chama a outra, puxa a outra, né? Compartilha o que sabe, compartilha a informação, com certeza a gente juntas potencializa mais aí a força feminina. Exatamente. É muito bom, gente, poder participar de eventos assim e ver que tem, né, cada vez mais aqui. Eu não conheço Minas ainda. Vamos ver se quando acabar essa pandemia dá para eu conhecer Minas também. Vários lugares que eu quero ir. Tivemos aqui perguntas agora da Helena. Oi, meninas, tudo bom? Gostaria de saber como funcionam as oportunidades dentro do banco, principalmente em questão de idade e para mulheres que são mães. Acham que ainda tem aquele preconceito? E aí, Kelly, quer responder? Posso começar aqui, Mari? Primeiro, assim, vocês vão observar aqui no link que a gente tem diversos níveis de oportunidades aqui de carreira, né, em diversas áreas, né? Eu acho que, assim, a porta aqui, com esse link, o que a gente divulga vagas e vídeos no LinkedIn, na página do banco, gente, constantemente. Então, fiquem super atentos, peguem a dica da Mari lá de seguir pessoas, né, de seguir a página aqui do banco, porque com certeza vocês vão ver pingando ali uma série de oportunidades. Eu vou dividir em duas. Então, oportunidades tem e estão disponíveis aqui nos links que a gente está compartilhando com vocês. Gente, essa coisa de, para ser mãe, ou, né, se tem alguma barreira aqui de idade, eu particularmente não percebo isso e a gente não vê isso ao nosso redor, tá? A gente tem uma série de pares, eu não sou mãe, aqui a Mari também não ainda, né, Mari? Mas a gente tem pares aqui que são mães, e assim, são mães de crianças bebezinhas, crianças, estão num mega desafio aqui com o remoto, né, de se dividir entre a tarefa, a aula ali do filho e a atividade aqui do banco. A gente super respeita esses momentos, então, às vezes a gente está em fóruns, puxa, tem que dar uma atenção para uma criança que está online, né, um bebê que está chorando, a gente fala, puxa, volto daqui uns minutinhos, então a gente super respeita esses momentos, o acolhimento aqui em todos os fóruns. A gente tem uma diversidade aqui de idades. Olha, eu estou aqui hoje, tenho 41 anos e não me sinto nem um pouco restrita aqui aos desafios que eu ainda tenho pela frente. Eu espero, assim, ainda estar em muitos deles aqui. A Mari aqui super novinha, mas já chama o time, né? O que tem do time diverso dela, ela tenta equilibrar isso dentro de casa. Então, assim, não existe restrição nenhuma nessas oportunidades quanto à idade, muito menos para aquelas que são mães, tá, gente? Isso pra gente, de fato, não existe. Aqui é até estranho falar disso.
E aí, não eu acho que um ponto até relevante aqui, eu acho que até muito por isso, né, de eu e a Kelly não sermos mãe, eu acho que um outro ponto que é bem levado em consideração aqui no banco é qual é o papel do homem na paternidade. Então, a gente tem diversos papos sobre como os homens devem estar inseridos em todas as atividades. E a licença paternidade aqui é de 20 dias em discussão para aumentar. E como que tem todos esses pontos? Então, eu tenho que levar o meu filho para vacinar. Vai levar seu filho para vacinar. Tem que levar meu filho na escola. Agora é o meu horário de almoço. Isso é super disseminado e super incentivado aqui dentro. Porque eu acho que o grande ponto é esse, né? Por que a atividade, por que a responsabilidade é da mulher? Se a gente tivesse isso dividido, maternidade não ia ser uma discussão. A maternidade, de fato, não ia ser uma discussão. Porque pessoas têm filhos. E aí são pessoas, né? Indifere de gênero. Então, acho que isso é outro ponto que, assim, eu tenho muito orgulho do banco nesse sentido, porque a gente tem quando chega mês de maio, a gente tem bate-papo com homens, porque a gente tem que falar de paternidade, não só de maternidade. Então, para mim, é super relevante isso e também da mulher não querer ter filhos, né? Porque não necessariamente a gente precisa querer ter filhos e tá tudo certo também nesse sentido. Então, não tem nenhum ponto disso. Na minha equipe, eu tenho pessoas de 20 a 38 anos e tá tudo certo. A gente interage tudo bem ok, gente, se falar 38 anos e falar que a pessoa é velha, eu vou ficar chateada, porque eu espero que ninguém me fale isso quando eu estiver com 38. Mas é só para demonstrar para vocês que eu sou uma líder mais jovem do que alguns liderados meus e que a gente não tem o menor ponto em relação a isso, tá? Mas é só para complementar nesse sentido. Tá chegando mais pergunta aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, e agradecer a Helena pela pergunta e sinta-se super acolhida aqui com os meios que a gente tem no banco para receber as mães ou potenciais mães aqui durante a jornada de carreira. Isso aí. Agora a pergunta do Mauro Prates. Qual foi o momento em que mais sentiram orgulho de si dentro da sua formação acadêmica na área de tecnologia, nesse universo ainda predominantemente masculino, e por que esse momento em específico? Difícil essa. Vai lá, Mari. Eu não sei se é acadêmica. Eu acho que profissional, no geral, assim, sabe? Eu acabei de passar por um momento agora, eu estou fazendo um pouquinho de transição de carreira dentro do banco, né? Tô mudando aqui a minha coordenação, eu era uma coordenadora de um COI, um Centro de Excelência de Automação e Analytics, e eu estou mudando a cadeira um pouco para uma cadeira de Change Management, que é de mudança de perfil de colaboradores, né? Eu sou uma pessoa, muito pessoas, eu acho que eu sou a menina mais humana de exatas, que vocês vão ver, porque eu falo de indicador o tempo todo. Quer discutir comigo, fazer eu perder, me fala um indicador que eu vou falar. Beleza, perdi, entendi seu ponto. Mas eu sou muito pessoas, né? E aí, quando eu olhei para trás e eu percebi que todo o meu time tinha sido promovido, eu falei, caraca, ok, entendi a minha missão. Eu entendi que essas 15 pessoas conseguiram alcançar mais um degrau da carreira delas, com um pouquinho da minha ajuda, um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do que eu trago para eles. E ver o reconhecimento do time para você de volta, a Kelly sempre fala isso, ela fala, Mariana, se seu time... Eu acho engraçado quando ela fala isso, e as outras pessoas falam também, se você mandar seu time se jogar da ponte, eles vão, porque eles confiam muito em você. E aí é mágico ver isso, sabe? O quanto que as pessoas se sentem acolhidas e se sentem confiantes para abrir a vida delas, abrir o sonho delas para você. Então, acho que não sei se foi acadêmico, mas profissional, assim, ter olhado para isso agora, na hora que eu decidi ir para um novo desafio, decidi conhecer mais um pouco de outros skills, eu acho que esse, para mim, foi o meu maior orgulho, sim. Isso é muito legal. Boa, Mari. Eu acho que, né, eu concordo com a Mari, assim, depois que a gente, né, entra na jornada de carreira aqui e começa a colher os frutos do acadêmico, né, que é como é que você aplica as técnicas que você vai conhecendo, onde você aplica ali, se torna mais profissional do que acadêmico. Eu acho que também ligado, e também quando a gente está em posições de liderança, aqui a gente começa a brilhar os olhos, né,
né, como a Mari falou, assim, para a formação das pessoas e como é que elas se desenvolvem. E eu acho que essa virada de chave, né, eu vou resgatar um pouquinho assim, o momento em que, é claro que a entrada no mercado de trabalho e depois você conseguir dar o resultado com aquilo que você aprendeu, né, com as suas próprias mãos, né, por exemplo, no meu caso, quando eu concluí aqui um programa, né, quando eu desenvolvia algo e depois via em produção, via um cliente utilizando no caixa eletrônico, ou via um canal, aquilo dava um prazer enorme de falar assim, poxa, valeu a pena tanto esforço, tanto estudo ali, porque você está gerando um valor, né, para a sociedade em si, né, de tecnologia, que é muito legal, assim, que é muito legal. E aí, com o tempo, né, quando a gente vai observando as habilidades de liderança e faz essa transição, né, de você não estar mais na sua mão, mas está na mão do outro ali, você começa a observar a sua capacidade de influenciar, né, de ser referência, de desenvolver o outro, começa a vir outros frutos, que não só esse, porque esses continuam também, a gente continua implementando coisas que a gente, né, vê na TV, né, vê um comercial, Pix, uma reportagem, né, agora, um Pix, exatamente, assim, essas coisas, nossa, enche a gente de orgulho de participar daquela criação. Mas tem uma coisa, né, dentro do que a Mari até falou, que é assim, quando a gente recebe assim, uma ligação, uma mensagem, sabe, de um feedback que a gente deu, ou de uma mentoria, ou de uma orientação, passei no processo, assim, fui promovido, ou muito obrigada pelo aquele toque, isso fez toda a diferença, gente. Vocês não sabem o prazer enorme que dá isso, assim, uma satisfação de ter contribuído com o outro, assim, ter contribuído com a jornada do outro. Nossa, isso é, assim, espetacular. E ainda, assim, é claro que o fundamento para isso, né, nasceu do conceito, do que você aprendeu, né, do que você trouxe do mundo acadêmico para conseguir fazer isso se transformar em resultado e aí influenciar outras pessoas e ver uma capacidade de liderança em que você pode formar outras pessoas também. Então, uma coisa vai puxando a outra, mas acho que se tivesse que destacar assim, esses dois momentos entre o que está na sua mão fazer e depois o como é que você, né, influencia pessoas ou desenvolve pessoas para fazer, são dois marcos assim que é inesquecível na carreira da gente. É verdade, muito bom. Eu acho que eu diria até para dar um complemento nisso, eu comentei que eu ia falar um pouquinho disso antes, aí Jonathan, não sei se está aí ainda, que falou aí da eletrônica, mas 1 ano e pouco, assim, depois, o Teodósio ainda Então, eu fui conversar com o Teodósio, coordenador do curso, que era meu professor de eletrônica 2 e 3, virou coordenador da eletrônica. Eu cheguei para ele e falei, mas, gente, vocês precisam colocar Agile, vocês precisam colocar Design Thinking, vocês precisam colocar CX na ementa do curso. Que a gente chega no mercado de trabalho e fala assim, socorro, eu sou um cocô. Tipo assim, eu não sei nada de novo. Você passa a ser um aluno do zero de novo, porque tem um monte de conteúdo que não tá na ementa do curso de engenharia. E aí você fala, gente, eu tenho que aprender de novo, sabe? Então, eu acho que como que também as universidades públicas, que são aqui as que a gente ainda considera de excelência e tudo mais, elas conseguem ir também, eu acho que adaptando agora, né? O mercado, ele tá mudando muito rápido. E eu não sei se a academia tá mudando tão rápido quanto o mercado. E aí, é claro, tem uma parcela de pessoas que quer academia e tá tudo certo. Eu adoro, gente. Já tinha começado o mestrado. Mas o ponto é que o mercado precisa de gente, né? Então, como que a gente consegue aliar esses skills, ambos esses skills e aplicar, né? Se eu tenho um projeto de um chip para fazer, se eu tenho um projeto de alguma coisa para fazer, como que eu boto ali técnicas de waterfall, técnicas de PM, técnicas de agile para fazer aquele projeto, né? Tem super como eu aliar o técnico com o prático. Então, acho que isso seria algo bem legal. Eu falei isso para ele. Falei, dá uma olhada aí na ementa do curso, tá? Não sei se eu Boa. Né? Falei. Boa, Maria. Eu acho que esse time aqui que está organizando esse evento tá com essa cabeça, hein? Então, a participação de todo mundo aqui, junto com esse time, né, dá força, trazer temas diferentes aqui para o dia a dia, provocar os movimentos da universidade, dar um super apoio para isso, e eu acho que espetacular. Então, de parabéns, pessoal, pela organização aí. E quem não estiver participando, participem aí. Vale a pena. Super. Provoca essa mudança que a Mari está falando. Muito obrigada. Agora eu vou ler a pergunta da Nívia.
Bom dia, meninas. Vocês poderiam indicar fontes inspiradoras que ajudam, auxiliam na área de tecnologia? Ó, vou olhar aqui até meu Instagram, viu? Aqui, ó, para vocês. Gente, eu falei um pouco disso, né? Eu olho mulheres assim, tem a Camila Chute que eu falei, né? Que ela é da Mastertech, ela criou uma outra página que o nome é somas.org. E aí eles falam muito do mundo educacional voltado para a tecnologia. E falam de academia, fala de mercado. Cada semana eles estudam um tópico, né? Então, como que dados está inserido dentro da educação, e aí como que RPA está inserido. Então, eu gosto muito de ouvir ali. Gosto muito de ver programas como Reprograma, Programaria, páginas, inclusive como a newsletter do banco. A newsletter do banco tem um monte de coisas voltadas para a tecnologia aqui do Itaú. Então, se inscrever nesse tipo de canal. No LinkedIn, eu sigo várias páginas e várias pessoas da concorrência também, porque é isso, gente. A gente aprende com todo mundo. O mercado está aí para isso, inclusive, né? Para como a gente se melhora, como a gente melhora a vida do cliente, independente de como isso for. Então, eu sigo muito páginas nesse sentido aí. Se vocês, se quiserem, podem me seguir lá no LinkedIn, que eu retuito não, tô meio errada para falar dessas coisas, né? Direciona. Eu compartilho um monte de tópicos sobre tecnologia também no LinkedIn, então tá lá Mariana Andrade, quem quiser olhar no Instagram também, fiquem à vontade. Boa, Mari. Eu acho que a Mari falou um pouco, né, essas comunidades que tem no LinkedIn, falando, porque aí são temas diversos dentro da tecnologia, uns mais especialistas em uma coisa, outro especialista em outro aqui. Tem uma pessoa que eu gosto bastante, que está muito ligada à transformação digital, que está no nosso tema aqui ultimamente, né, dentro do banco e no meio corporativo de forma geral, que é a Marta Gabriel. Ela fala muito, assim, do que a gente, né, o que a gente tem que se atentar, e de uma forma muito abrangente, assim, ela é super técnica, assim, sempre foi na jornada dela, mas ela não traz nenhuma, um fórum com uma especialização específica, mas ela traz muitos temas que estão acontecendo no mercado, né, e como é que a gente, né, se aproveita deles para poder se desenvolver ou estar, né, atualizados aí com esses temas de transformação digital. E eu concordo com a Mari, assim, eu acho que olhem, né, a nossa página lá do banco, que também tem bastante coisa, gosto muito do Programaria aqui, acho super importante, assim, dentro de tecnologia, o que eu tenho percebido é que as influências estão partindo, por exemplo, de grupos como esse aqui, né? Então, o que eu falei, né, da gente compartilhem, comecem a divulgar. Gente, o que tem aparecido de gente nova, né, o que está ali dentro da universidade com alguma ideia diferente ou testando algo diferente dentro da universidade e conseguindo influenciar outros, é, assim, fantástico, assim, cada dia, cada semana tem uma menina, né, um menino diferente aqui com algo que descobriu, que experimentou e que está compartilhando, e que para mim assim, faz muita diferença. Então, esses fóruns, esses grupos, eles trazem sempre, né, uma pessoa nova ali de algum meio das comunidades dentro das universidades que está fazendo algo diferente, que traz alguma inspiração para a gente. Então, assim, a minha dica é: sigam aí as páginas, né, as comunidades dentro do LinkedIn, do ramo de tecnologia, que com certeza cada semana aparece uma inspiração ali para a gente. Fora aquelas revistas, né, Kelly? Tava até dando uma olhada aqui, gente, tava bem de lado aqui vendo, ó, tem Harvard Business Review, tem outras coisas assim que a gente gosta muito. Eu e a Kelly, a gente gosta de uns conteúdos mais disruptivos, né? Ela falou da Marta Gabriel, a gente gosta muito do Murilo Gun também, que era um cara que era comediante e fala de tecnologia, e aí ele fala como você olha para a criatividade. A gente lê muito livro também. O último livro que a gente compartilhou bastante aqui foi o da Cultura da Netflix, que é o A Regra é Não Ter Regras. E aí ele é super disruptivo também. Então, a gente lê muito esses livros que saem sobre as próprias empresas e como que eles colocam ali um pouquinho da história deles. A gente aprende coisa pra caramba nesse tipo de conteúdo também. São conteúdos super novos, então vale super a pena. Boa, Mari. E eu lembro de uma frase, né, Mari, que a gente trocou do Murilo aqui, que é né, ele fala que inovação é inovação quando ela paga boleto.
né? Quer dizer, então, o que eu estou criando, né? O que eu estou, e não necessariamente, né? De novo, inovação não é do zero, você pode compor uma série de ideias aqui ou de soluções para criar algo que tem um propósito diferente, não necessariamente seja diferente aqui, mas como é que ele contribui para a sociedade, né? Assim, como é que isso vai gerar um valor para a sociedade, né? Vai mudar modelo mental, vai mudar modelo de trabalho, vai mudar cultura, né? Ou vai trazer de produtividade, de escalabilidade, né? Como é que escala? Então, ele fala muito isso, é muito legal também. Assim, a gente não segue uma coisa só, né? Não, agora, por exemplo, está falando muito de ESG, né? De fundos ESG, de como que a empresa é sustentável. Eu, particularmente, gosto muito desse ramo, então eu leio muita coisa disso também, de como o produto é sustentável, né? Um produto financeiro. É óbvio que vocês sabem, a gente está no banco, tem juros, etc. Mas, assim, eu não quero que o meu cliente ele tenha um saldo devedor que ele não vai se manter como meu cliente. Então, ele tem que ter uma educação financeira para se eu, por exemplo, né, comprar um carro. Se eu comprar um carro, eu vou dever para o banco, mas eu estou devendo conscientemente. Eu não estou tendo uma dívida ali que eu não vou conseguir pagar, que eu não vou ter possibilidade de continuar fomentando a economia. Então, acho que tudo isso tem muito a ver com o que a gente vê também hoje em dia, né? Como ser sustentável, como ter produtos sustentáveis e aplicar para esse tipo de coisa. E como ter ócio criativo também, gente. Vale a pena ler ficção, vale a pena ter seus hobbies, vale a pena tirar da caixinha, fazer pintura ou ver outras coisas para estimular lados diferentes do cérebro e a gente conseguir criar coisas mais legais também. Isso aí. Isso aí, Flavinha. Temos mais perguntas? Agora as perguntas encerraram e eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Foi incrível, uma palestra muito inspiradora e queria convidar vocês para assistir o restante do nosso evento. Ótimo, Boa. Pode deixar que a gente vai acompanhar aqui. A gente até pegou antes aqui um finalzinho, adorei, né? Que era o pessoal de fora, gostei de ouvir também. E foi muito bom porque a primeira palestra de hoje foi justamente sobre mulheres na engenharia, né? E aí agora vocês trazem esse tema mais amplo, que é a tecnologia, e o início da palestra foi exatamente o que a gente estava falando mais cedo. Foi incrível, muito obrigada. A gente que agradece, Flávio, foi um prazer enorme. Fiquem super à vontade com os nossos contatos aqui, a gente adora fazer trocas. Lembrem aqui do link, olhem lá, qualquer dúvida, fiquem super à vontade de nos procurar. Prazer enorme, gente, sucesso para todo mundo. E olhem as vagas que a gente quer ver vocês aqui dentro também. Não deu para ver os rostinhos, mas a gente quer depois falar, tava lá na palestra, agora tô aqui sendo sua parceira no banco. Boa. Eu mesma fiquei super interessada, vou olhar sim. Olha sim. Vamos ser pares aqui dentro. Fechou? Obrigada, gente. Adorei o convite, viu? Beijão. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau.